Alô, viajantes! Te convidamos novamente para pegar carona conosco nessa bela viagem pelos caminhos de Minas Gerais. E hoje nós vamos atravessar 2 municípios, dos quais vamos falar um pouco para vocês, contar um pouco de histórias. Minas Gerais é história viva, então não tem como falar de Minas sem falar de história. Nós estamos nesse momento atravessando o município de Itambacuri, que é um município do sudeste de Minas Gerais, que fica localizado no Vale do Rio Doce, e em 2018 ele tinha uma população estimada de 24 mil habitantes. Vamos falar um pouco da história, porque esse município vem do tempo ainda da história do Império. Diz a história que, a convite do governo imperial da época, foi fundado no Vale do Mucuri e Rio Doce um aldeamento para a catequese dos indígenas. Todo mundo queria catequizar indígena, porque a fim de liberar terras para a colonização e se aproveitar da mão de obra nativa. Esse era o motivo da catequese dos índios, né? Para aproveitar da mão de obra escrava. Não se deve escravizar índio, o índio é o dono da terra, né? O Frei Serafim de Gorizia e o Frei Ângelo de Sassoferrato, que chegaram em fevereiro de 1873. E estavam eles, dentro de pouco tempo, formando a aldeia lá pelo mês de abril de 1873, que foi legalmente considerada a fundação da cidade. Aqui nós estamos falando de Itambacuri. Outros moradores da região, atraídos pelas atividades de derrubada de mata, expansão das atividades agrícola e pecuária, foram chegando e se afixando por ali. 4 anos depois, contava o povoado com algumas dezenas de casas, uma igreja e uma média de 500 índios que auxiliavam no trabalho da lavoura. A vida econômica e social do povoado prosseguiu em ritmo normal até a elevação da categoria de distrito e posteriormente de município, que foi em 1924. Com a criação do município em 1924, foi a sede elevada à cidade. Em janeiro de 44, perdeu o distrito de Fidelândia, transferido para o recém-criado município de Ataleia. A princípio, o município de Itambacuri jurisdicionava a comarca de Teófilo Otoni até 1948. Com a publicação de um decreto, Itambacuri passou à comarca também em 1948. Itambacuri era formado por 4 distritos, que era o Itambacuri, sendo a sede Aranã, Frei Serafim e Igreja Nova, que hoje é Campanário. Por força de uma lei estadual, em dezembro de 62 foram desmembrados, passando a municípios, sendo Campanário, Frei Gaspar, Frei Inocêncio, Pescador, Nova Módica e São José do Divino. Hoje resta a Itambacuri apenas os distritos de Frei Serafim e Guarataia. A atriz e modelo Camila Alves é natural de Itambacuri. A Camila Alves tem um sobrenome que, assim que pronunciado, vocês vão imediatamente direcionar o pensamento, que é Camila Alves McConaughey. E o McConaughey deve-se ao marido dela, que é o Matthew McConaughey, que, por sinal, tem um filme que eu gosto demais, que é Tempo de Matar. Embora o filme tenha um nome tão esquisito, Tempo de Matar, que direciona o pensamento para violência, e realmente é violência, esse filme trata da questão de racismo nos Estados Unidos. E esse filme, além de tratar deste assunto de racismo, ele é praticamente uma aula de direito. É um filme extraordinário que quem não teve a oportunidade de ver,
Eu recomendo que veja, é um filme muito interessante. Assunto sobre racismo sempre me interessou. E, por sinal, um outro filme sobre racismo que ele também trabalha é o Amistade. Amistade é um filme clássico, sempre que se fala do assunto, Amistade é citado. Em Itambacuri, tem um produto interno bruto de 164 milhões de reais. A maior unidade empregadora do município é a administração pública em geral. Aí já vem, né? Os cabides de empregos. O varejo também é uma importante atividade econômica em questão de empregos. Outras atividades econômicas são relevantes em questão de emprego, como a agropecuária, a saúde, a indústria. E aqui a gente falou um pouco de Itambacuri para vocês. Mais adiante nesse vídeo a gente entra na cidade de Campanário e eu vou falar um pouco de Campanário para vocês. Falando ainda sobre Itambacuri, ele possui 33 estabelecimentos de saúde com 102 leitos, 425 profissionais, num total de 138 equipamentos. Quando ele fala de equipamentos, ele não está citando que tipo de equipamento. Grande parte dos estabelecimentos de saúde de Itambacuri são consultórios especializados, são centros de saúde e estão presentes em grande quantidade. Na educação, Itambacuri possui mais de 1.800 matrículas em educação básica. O curso básico com o maior número de matrícula é o ensino fundamental. A escola com o maior número de matrícula é a Escola Estadual Madre Serafina de Jesus, com 1.200 matrículas. Itambacuri, com o ensino superior, a Faculdade Presidente Antônio Carlos, com 50 matrículas. Na questão geográfica, de acordo com a divisão regional, desde 2017, instituída pelo IBGE, o município pertence à região geográfica intermediária e imediata de Teófilo Otoni. Até então, a vigência das divisões em microrregião fazia parte da microrregião de Governador Valadares, que por sua vez estava incluído na microrregião do Vale do Rio Doce. Então deixou de ser da microrregião de Governador Valadares e passa a ser a microrregião de Teófilo Otoni. Naquela região viveram os povos indígenas, que foram os botocudos, os krenak, os aranãs, os mucurim, os pojixás. E esses foram escravos na época para servir aos fazendeiros. Naquele tempo, a principal atividade era agrícola.
E prosseguindo pelos caminhos de Minas, continuamos na BR-116, que nesse trecho de Minas ela é chamada Rodovia Santos Dumont, e ela é Rodovia Santos Dumont em homenagem ao personagem histórico mineiro Alberto Santos Dumont. E isso foi comemorado por ocasião do centenário da aviação. Muito bem merecido o título. Ainda estamos um pouco longe de Campanário, mas vamos falar um pouco da história de Campanário. Campanário é um município brasileiro do estado de Minas que se localiza na região geográfica imediata de Teófilo Otoni, estando a uma altitude de 268 metros. Cara, Campanário com uma altitude de 268 metros e Minas não tem mar, que pena. A população estimada em 2017 era de aproximadamente 4.000 habitantes, um município muito pequeno. Situa-se na leste do estado, tendo como ponto turístico a Pedra do Moleque e o Circuito das Pedras Preciosas. Seu apelido é Campas. Possui uma área de 442 km². E a história da região, onde se localiza a cidade, em seus primórdios era habitada pelos Botocudos, pelos Bororós, pelos Naquinanuques. Tá vendo aí de onde vem a cidade de Nanuque? Naquinanuques era nome de índio. Então tem uma cidade também nesse percurso entre Valadares e Belo Horizonte que se chama Naque. Tem uma lá no norte de Minas, no norte não, a oeste de Minas, que se chama Nanuque. Então é o desmembramento do nome de uma tribo, Naquinanuques, que interessante. E também dos índios Poxixás. Por volta de 1890 chegaram as famílias de Tiago Domingos dos Santos, Tiago Alves Soares, seus irmãos e de Antônio Sobrinho, ali se fixando. 7 anos depois, em outubro de 1897, os fundadores de Itambacuri, que eram os capuchinhos Frei Serafim de Gorizia e o Frei Ângelo de Sassoferrato, chegaram para a colonização dos índios, logo construindo ali uma pequena capela dedicada a São Pedro e São Paulo. São Pedro e São Paulo são dois grandes personagens da Bíblia. Paulo não conheceu Jesus, mas foi um dos maiores discípulos de Jesus. A história de Paulo é muito interessante. Iniciava-se a formação do povoado que recebeu o nome de Igreja Nova. Sendo a região propícia à agricultura, logo foi aberta a estrada de tropa entre Itambacuri e Igreja Nova. A seguir, a estrada de rodagem entre Itambacuri e Governador Valadares, propiciando o desbravamento da região, apesar do temível impaludismo que dizimava os colonos. Impaludismo, já ouvi falar dessa doença. Mais tarde foi construída a Rodovia Federal Rio-Bahia, tendo o Departamento Nacional de Estradas e Rodagens construído uma sede de acampamento no povoado que possibilitou um rápido avanço. A agropecuária dirigiu a evolução municipal. O nome de Igreja Nova foi dado por ter sido construída uma igreja nova em relação à de Nossa Senhora dos Anjos existente em Itambacuri. Adotou-se depois o topônimo de Campanário, lembrando a parte alta onde ficavam os sinos da igreja. Super interessante. Quanto a turismo, a igreja tem o circuito turístico das Pedras Preciosas, é formada pelos bairros de Lagoinha, Tabatinga, Olhos d'Água, também o centro. E uma curiosidade sobre Campanário é que o município de Jampruca e o distrito de São Sebastião do Barroso já pertenceram a Campanário. No mês de setembro ocorre a típica festa de setembro. A cidade nessa época recebe os campanarenses ausentes e gente de toda a região que vem para prestigiar
as atrações musicais e culturais, eventos como a chefolia, cavalgada, festa de fantasia, que tudo fazem parte do calendário da cidade. No interior de Minas tem várias cidades que não só a margem das rodovias sempre tem essas cidades pequenas que, para quem está viajando, é um grande alívio, um grande alento chegar numa cidadezinha onde você possa, pelo menos, beber água, comprar alguma coisa, procurar um banheiro. Essas cidades pequenas às margens das rodovias servem de apoio para os viajantes. Eu acho muito interessante. É muito cansativo quando a gente faz uma viagem longa e é um percurso sem cidades. Existem alguns trechos de rodovia aí que você viaja vários quilômetros, várias horas, sem atravessar nenhuma cidade. Isso é cansativo. No caso de uma necessidade de qualquer natureza, eu penso sempre nas necessidades melhores. Eu penso em alimentar, em beber água, coisa do tipo. Pensamento positivo atrai coisas positivas, então não vamos pensar em coisas que não são positivas. E eu deixo aqui para vocês mais um pedaço de rodovia saindo de Campanário e apreciando esse céu azul bonito de Minas Gerais, essas montanhas verdes, e deixando para você também o convite. Você que acompanha o canal, que assiste os vídeos do canal, se não for inscrito, se inscreva, dê um joinha no vídeo porque isso tem relevância no YouTube. E de preferência também, se você gostou, compartilhe aí nos seus grupos de família pelo WhatsApp. Eu imagino a alegria de alguém que deve ter saído de Campanário há 20, 30 anos e de repente encontra um vídeo como esse, por exemplo, atravessando a sua cidade natal. Eu já recebi alguns depoimentos de pessoas que viram vídeos de lugares por onde eu passei e mataram a saudade de uma forma muito gratificante. Então, é uma forma de também levar até as pessoas boas lembranças. Eu espero vocês no próximo episódio contando mais histórias de Minas Gerais, é claro,
porque essa viagem dentro de Minas ela durou 12, aproximadamente 20 horas dentro do estado de Minas Gerais. Então ainda tem muita história para contar. E eu espero vocês no próximo episódio, seguindo por qualquer outra rodovia. Bom, não vai ser qualquer outra, né? Porque saindo aqui da 116 a gente vai entrar na 381. E aí nós vamos seguir na 381 de Governador Valadares até São Paulo. Isso deve dar aí 600 de São Paulo a Belo Horizonte, mas não sei a distância de Valadares a Belo Horizonte, mas a gente deve viajar aí próximo de 1.000 quilômetros pela rodovia BR-381, que é a Fernão Dias. Não em todos os lugares, mas pelo menos entre São Paulo e Belo Horizonte ela leva o nome de Fernão Dias. Fiquem todos com Deus e eu aguardo vocês numa próxima viagem. Close my